eu sou a Carol, eu falo sobre maternidade e desenvolvimento pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o temido puerpério. Vou falar um pouco da minha experiência e talvez consiga ajudar mais mulheres a passar por essa fase de uma maneira mais leve. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que é o puerpério, porque quando eu fiquei grávida, eu não tinha a mínima ideia do que significava essa palavra. Eu ficava ouvindo puerpério daqui, puerpério dali, só que eu realmente não sabia o que significava puerpério. E o puerpério é uma palavra mais formal para quarentena, simples assim. A gente fala que esse é o período mais chato porque realmente é um período bem difícil. É um momento que o nosso corpo está tentando voltar ao estado de antes da gravidez. Enquanto isso está acontecendo, tem as partes externas que estão acontecendo, ou seja, a novidade de ter um filho, da amamentação, todas essas dificuldades, e tem as partes internas acontecendo, que é o nosso útero voltando ao tamanho normal, os hormônios voltando a produzir de uma maneira de antes da gravidez. Então, realmente é um período bem complicado para a gente. Antes de qualquer coisa, é muito bom frisar que cada mulher é única, né? Não tem como prever como vai ser para uma e que assim vai ser igual para outra. Lógico que vai ser diferente para cada mulher. Mas a minha ideia aqui é tentar te explicar mais ou menos como que isso acontece. E falando da minha experiência, tu consiga ter mais ou menos a ideia de como que vai ser, caso tu ainda não tenha passado por isso. E além disso, que tu consiga anteceder esses acontecimentos, né? Prever mais ou menos o que vai acontecer e conseguir se preparar um pouquinho melhor. Então, vamos começar com o meu relato. O meu puerpério, o meu pós-parto já começou no parto, porque eu tive algumas complicações no parto, que eu vou falar, talvez se eu fizer um vídeo de relato de parto realmente, mas eu tive algumas complicações, eu queria fazer parto normal, eu fiz pelo SUS, né? Mas como eu tive esses problemas, eu tive que fazer cesárea, o que pra mim tá tudo bem, o importante é minha filha ter vindo ao mundo, e é isso. Mas então, quando a gente tá grávida, a gente fica imaginando como que vai ser depois da gravidez, principalmente na primeira gravidez, né? Porque após o primeiro filho, as coisas se tornam mais fáceis. Nunca fui uma pessoa de romantizar as coisas, né? Eu nunca romantizei a maternidade, eu sabia que tinha muitas dificuldades na maternidade. E assim, em relação ao amor ao filho, né? Eu já amava minha filha desde que eu descobri. Eu descobri com 5 semanas e eu já amava ela ali. Só que era um amor diferente. Eu sabia que ela estava ali, mas não era aquela coisa, eu não falava muito com ela. Mas pro final da gravidez, que eu comecei a sentir, né, ela realmente chutando e tal, que eu sentia que realmente tinha alguém ali, eu começava a fazer carinho, às vezes eu falava com ela, mas não era aquela coisa, sabe, que muitas mães às vezes têm, de falar muito com o filho, de ter um amor já enorme enquanto tá grávida. Eu tinha essa sensação de que o meu amor ia aumentar quando eu realmente visse ela. E foi realmente o que aconteceu. Quando eu vi ela, quando ela realmente nasceu, nossa, foi inexplicável. Foi de 0 a 100. E foi uma sensação muito louca. Tem uma criaturinha ali que tu vê que saiu de ti, que foi tu que gerou na tua própria barriga, no teu próprio ventre, sabe? Até hoje, depois de 1 ano, eu ainda fico me perguntando, nossa, eu tenho uma filha, ela é minha, sabe? É uma sensação louca, mas lógico, muito boa. Mas assim como as coisas boas, né, o amor aumentou, aconteceu algumas coisas ruins também. Quando eu ganhei ela, tava uma semana bem chuvosa e foi junho, né, então junho aqui na minha cidade, como eu sou de Santa Catarina, é bem frio. E como tava chuvoso, eu fiquei 4 dias assim, só trancada no quarto com ela, sem ver a luz do sol, porque não tinha sol, tava só chovendo. E eu sou uma pessoa que eu preciso de sol pra estar mais alegre, assim, mais disposta. E aí, pós-parto de cirurgia, né, que é uma cirurgia bem complicada, e chuva, meu Jesus, eu fiquei muito mal. E aí começa, né, a alimentar os pensamentos que vêm assim, ó. Gente, são pensamentos ruins que surgem, parece do nada. A nossa mente vai começando a criar paranoia, medo, e a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado para não se deixar levar por esses pensamentos ruins. E nesses dias assim, falar um pouquinho da cesárea, a cesárea
Pra mim, doeu muito. Eu sentia muita dor ao fazer esforço. Eu fui teimosa, eu queria pelo menos trocar ela, assim. Eu tive, graças a Deus, uma rede de apoio. Meu marido me ajudou, minha mãe ficou perto também, me ajudava bastante, fazia tudo pra mim em relação à casa. E eu tava querendo trocar ela, dar banho nela, e acabou que meus pontos estouraram no 9º dia após a cirurgia. E aí realmente tive que ficar de repouso total. Então eu só segurava ela para amamentar. A minha amamentação foi tranquila, mas a questão da cirurgia foi mais complicada. Então acabou que eu tive que deixar que a minha mãe fizesse tudo, trocasse ela, desse banho. Meu marido ajudava também de madrugada, quando a minha mãe não estava aqui, que era só eu e meu marido. Ele me ajudava bastante a trocar a fralda dela, porque eu realmente não conseguia mal me mexer e eu não podia fazer esforço. Porque a minha filha, ela também nasceu de 4,12 kg. Então ela foi uma menina gordinha, grande. Então realmente era um peso grande para segurar em pé, no caso. E assim, nesses dias eu me lembro que eu olhava ela, apesar de eu ter toda essa admiração, toda essa felicidade, me bateu um desespero. E é um desespero que bate, que não tem um sentido real. Porque tu pensa assim, eu pensava, no caso, eu tenho uma filha, eu não posso mais desistir. Eu tô aqui por ela, ela precisa de mim. A Carol de antes, ela não existe mais. Eu quero que vocês entendam que eu não tô reclamando. Era só um desespero que vinha de, poxa, eu preciso ser forte, eu preciso ser outra pessoa, me transformar em alguém mais forte por essa criatura, por essa criança, por essa filha que eu gerei. E como eu tinha medo de não conseguir, eu não sei, sem explicação, sabe? E aí eu fui pesquisar por que eu tava tendo esses pensamentos e eu descobri que eu tava tendo baby blues. E o baby blues é uma depressão pós-parto, só que ela dura pouco tempo, né? Ela dura mais ou menos assim até um mês após ter o filho. Então, caso dure mais essa sensação, essa tristeza, esse desespero, né? Essas paranoias que a gente tem, caso dure mais assim de 60 dias, aí pode ser que seja uma depressão pós-parto realmente. Aí é indicado, logicamente, procurar um médico. E assim, eu não sei vocês, mas quando eu tô vivendo aquela coisa, eu acho que aquela coisa nunca vai passar. E tudo passa, né? Então, assim, eu ficava olhando pra ela, eu botava ela dormir no carrinho do lado da nossa cama, e eu ficava olhando assim de madrugada, eu botava o dedinho assim no nariz pra ver se ela tava respirando, porque ela ficava bem quietinha. Eu tinha medo dela escorregar do carrinho, eu tinha medo dela cair. Era muitos medos, assim, sabe? Porque era minha primeira filha. Até o momento eu só tenho ela, né? Mas assim, é muito desesperador. E são criaturas tão frágeis, né? A gente tem medo de segurar, de machucar. Então, mãe de primeira viagem passa muito por isso. Principalmente eu passei por isso porque eu nunca tive tanto contato com outras crianças. Eu não tenho irmãos, eu tenho um irmão, na verdade um meio-irmão, só que ele mora muito longe. Eu não tive convívio na infância com ele. Então, assim, eu nunca tive muito contato com crianças. Ela foi a minha primeira experiência. E eu tinha muito medo de machucar, enfim, todas essas coisas. Outra coisa eu achava que a minha cicatriz nunca ia melhorar, que a minha dor nunca ia passar, porque demorou um tempo, alguns meses, assim, uns 2, 3 meses, para minha cirurgia da cesárea realmente começar a cicatrizar, a dor realmente passar por completo. Tem mulheres que até anos depois sentem fisgadas, assim. Eu, graças a Deus, parei de sentir qualquer dor. Às vezes, dependendo de um movimento que eu faço, eu sinto alguma coisinha assim. Eu perdi a sensibilidade também, até hoje eu não sinto, não tem partes assim que eu sinto muito menos, a sensibilidade diminuiu uns 80%, mas em geral foi tudo certo. Mas na hora a gente tem esse medo de que as coisas ruins não passem. A gente sabe que tudo passa, mas na hora a gente tem esse medo. Então é muito importante lembrar que tudo passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas principalmente focar nisso, que as coisas ruins passam. E eu lembro que para eu superar isso, teve que acontecer algo, né? No dia que eu fui ver que os meus pontos tinham inflamado, na hora que eu tava voltando de carro, eu moro na praia, né? E tava assim um pôr do sol. Parecia coisa de filme mesmo, mas realmente aconteceu isso comigo. E aí a gente passou pela orla ali de carro, né?
E eu tava nessa tristeza, nesse desespero, nessa angústia de não passar, sabe, essa fase do puerpério. E que mal tinha começado, né? 9 dias, né? A gente é desesperado. Mas, e aí, tava passando e eu vi um casal e uma criança. Eu não sei que idade a criança tinha, mas mais ou menos assim, pelo tamanho, uns 3 anos. Eles estavam caminhando pela orla e, gente, aquela ali foi uma virada de chave pra mim. Eu fiquei me imaginando, eu com meu marido, com a minha filha lá, mais pra frente, né? E pensei, essa fase ruim realmente vai passar. Vai passar, eu tive a certeza no meu coração. E aquela cena me ajudou a pensar lá na frente. Porque quando a gente está vivendo, né, a situação que a gente está vivendo, é muito difícil sair dessa bolha e realmente encontrar a saída. Mas focar no futuro, nessa situação, foi muito benéfica para mim e me ajudou muito a tirar esses pensamentos ruins. O ruim passa e o bom também passa, né? Então eu botei isso na minha cabeça e eu aproveitei o máximo que eu pude. Cada novidadezinha que a minha filha ia fazendo, aqueles espasmos de sorriso que ela começou a dar, a primeira gargalhada, o primeiro engatinhar, né? Que agora ela já tem 1 ano. Então todas essas primeiras coisinhas, os dentinhos, tudo, eu fui anotando, né? Porque eu me esqueço muito, então eu fui anotando, fui gravando muitos vídeos, batendo muitas fotos. E hoje eu posso dizer que até o momento eu tô aproveitando ao máximo tudo que eu posso. O puerpério é realmente uma fase muito marcante, mas é um tempo relativamente curto da nossa vida. Então, se tu tá grávida, a minha dica pra ti é: tenta não pensar tanto no puerpério, no que pode vir. Pensa assim no que tu pode fazer para anteceder, né? Mas não tem essa ansiedade de que vai acontecer algo ruim, de que tu vai ficar realmente mal, porque eu fiquei grávida junto com algumas outras amigas e cada parto foi diferente, cada puerpério foi diferente. Eu tive esse baby blues, eu tive amigas que não teve nada no começo e foi sentir alguma coisa depois lá de 1 mês, mas depois passou também. E teve outra que não teve absolutamente nada, foi tudo muito tranquilo, o puerpério foi ótimo. Então, assim, não tenha essa ansiedade de pensar algo ruim. Tenta realmente manter pensamentos positivos, que isso vai te ajudar bastante. Só um adendo, eu tenho que deixar muito frisado que se tu realmente tiver uma depressão pós-parto, se durar mais de 1 mês e meio, procura ajuda, procura, não deixa piorar, porque isso vai ser ruim tanto para a mãe, quanto para o filho, quanto para a família inteira. Então não deixe de se ajudar. Então essa foi um pouco da minha experiência no puerpério. Eu espero que tenha te ajudado. E se tu gostou do meu conteúdo, por favor, deixa o joinha para mim, ativa as notificações e se inscreva que me ajuda bastante. Até a próxima!